Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz do Senhor seja sobre sua casa, sobre sua família, que o Senhor venha abençoar poderosamente as suas vidas. Terça-feira, dia 3 de março do ano 2026. 3 de março do ano 2026. Agradecidos, gratos ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua graça que é derramada infinitamente sobre nossas vidas. E as misericórdias do Senhor se renovam cada dia. E no dia de hoje, a misericórdia do Senhor possa ser renovada sobre sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Somos gratos ao Senhor por este novo dia de vida que Ele está nos dando para nós poder estar aqui hoje, compartilhando com todos vocês a palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Queremos dar já os bons dias ao nosso irmão Vilberto, que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta terça-feira, que a graça do Senhor venha sobre a sua vida. Hoje parece que vamos ter um dia bastante caloroso aqui na cidade de Cacequi. Agradecemos ao Senhor por Ele nos permitir de estar mais um dia com a Bíblia, o mate e o amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã. Agradecemos ao Senhor por isto. Estamos começando hoje nossa programação do dia 3 de março do ano 2026. Bom dia, nossa irmã Maria, que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã, que a graça do Senhor venha sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família, em nome de Jesus. Capítulo número 11 do livro de Êxodo. Ontem nós paramos aqui no capítulo número 11 do livro de Êxodo, onde nós encontramos um certo desabafo de Moisés, ou até poderíamos dizer uma reclamação de Moisés ao Senhor Deus Todo-Poderoso. No versículo número 15 do capítulo número 11, nós vamos encontrar que Moisés vai fazer um pedido bastante estranho ao Senhor. Ele vai pedir para o Senhor que o Senhor venha matá-lo. Peço-te, disse Moisés. Ele já não estava mais suportando a carga. Versículo número 15, do capítulo número 11 do livro de Números. Perdão, disse Êxodo, Números. Ali ele vai pedir para o Senhor que venha matar. Porque ele não está suportando. Bom dia, nossa irmã Dark. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua casa, seus filhos. Que a graça do Senhor esteja sobre você neste dia tão especial. Que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida. Vai pedir para ser morto, imagina. O homem não suportava mais, não aguentava mais a situação, o peso, a responsabilidade, as preocupações que estavam sobre ele. Ele já não estava aguentando mais. Porém, Deus tem um propósito com a vida de Moisés. E vai chamar a Moisés e vai dizer nos versículos que seguem em diante, versículo 16, que ele venha escolher 70 homens de todo Israel e vai trazê-los até a tenda da congregação, ou seja, até frente ao tabernáculo.
E ali a palavra de Deus está nos dizendo que Deus vai tirar do Espírito que está sobre Moisés e vai colocar sobre aqueles 70 homens. E aqueles 70 homens começam a profetizar. Começam a profetizar. E tem algo interessante nesta passagem bíblica. Antes de nós entrar no tema central, nós não podemos deixar de ver isto nesta manhã, donde vai dizer que eles começam a profetizar, mas vai acontecer algo. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do Espírito que estava sobre ele e pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizavam, mas depois nunca mais. Foi somente naquele dia que veio esse dom profético, que veio o Espírito de profecia sobre aqueles 70 anos. Mas acontece algo bastante curioso. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldad e do outro Medad. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés, disse, Eldad e Medad profetizam no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um de seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Que vai pedir Josué para Moisés? Que proibisse aqueles homens de profetizar. Que proibisse aqueles homens de profetizar. Damos uma olhada para os nossos dias de hoje. O mesmo continua a acontecer. Não é nada demais, ou não é nada por acaso, que encontramos nas redes sociais pastores, líderes, desfazendo o trabalho de outros homens de Deus. Não é de duvidar que em alguns lugares se esteja pregando ou se esteja ensinando que aquele é o único lugar, que é a única igreja que tem a verdadeira palavra. Não é de duvidar quando alguns chamam a sua denominação, porque tem uma diferença entre denominação e igreja de Cristo. A igreja de Cristo são todos aqueles homens, mulheres, jovens, lavados, purificados, santificados pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje ela está dividida em grupos, batistas, presbiterianos, pentecostais, neopentecostais e por aí vai indo. Está dividida. Então, dentro dessas divisões, existe o que nós conhecemos como congregações.
Não é a igreja luz para os povos. Nós falamos a igreja luz para os povos. A igreja é o Senhor Jesus Cristo. Não é a igreja tal ou a igreja a outra. É a congregação. É o lugar onde nós reunimos. Onde cada um desses grupos tem os seus estatutos, tem a sua regulamentação, enfim. Porém, ali dentro, entre essas quatro paredes, tem homens que exaltam mais o nome da instituição que o próprio Senhor Jesus Cristo. E alguns sentem orgulho de falarem de qual é a sua denominação. Às vezes pode ser a mais pequena da cidade, às vezes pode ser a maior da cidade. Em números de pessoas. Em números de pessoas. E aquele que tem mais, sempre vai querer desprezar aquele que tem menos. Isto é uma constante. É um jovem Josué que ainda não tem maturidade suficiente para reconhecer que a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela não está fechada em quatro paredes e muito menos pertence a uma denominação específica. Isso não existe. Bom dia, Eber, da cidade de Taquarembó. Que o Senhor venha abençoar poderosamente a tua vida nesta manhã de terça-feira. Que a graça de Deus esteja sobre tua vida. Certo é que Deus também vai falar para Moisés. Dito isto, vamos entrar no que também nos interessa nesta manhã. Que é o motivo da angústia, que é o motivo da tristeza de Moisés, e chega até a pedir para Deus que eu venha matá-lo. É a murmuração do povo. O povo murmura. O povo murmura. E sabe que vamos descobrir nesta manhã? Que às vezes aquilo que é para ser uma bênção de Deus sobre nossas vidas, pode transformar-se num juízo ou numa maldição sobre nossas vidas. Sim. Depende da maneira como nós venhamos pedir ao Senhor. Nós vamos pedir com ação de graça, agradecendo ao Senhor a cada dia, porque Ele já ouviu o nosso clamor. Agora, qual é a diferença do povo de Israel com pedir algo com ação de graça? Qual é a diferença entre aquele que vai pedir ao Senhor em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor, por aquele que pede com certo ar de murmuração? Se queixa, se lamenta pelos seus fracassos, se lamenta por não receber de Deus, se lamenta por isto e por aquilo. Bom dia, nossa irmã Idalina, que Deus venha abençoá-la poderosamente aqui na cidade de Cacequi. Que a graça de Deus esteja sobre sua casa, sobre sua família. Murmuramos. Podemos estar passando por uma situação difícil? Sim. Todos nós passamos por situação difícil. Algumas que são criadas por nós mesmos. Então, como consequência das nossas decisões erradas, logo vem aquela situação difícil na qual estamos transitando.
E aí corremos para o Senhor. Oramos a Deus. Clamamos ao Senhor. Até aí, tudo bem. Estamos orando, estamos clamando ao Senhor. Estamos declarando ao Senhor de que fizemos errado, de que nós equivocamos, de que fomos além. Então estamos confessando, estamos pedindo perdão, estamos pedindo uma restituição, estamos pedindo uma ajuda, um socorro ao Senhor. E o Senhor vai ouvir a nossa oração. Porém, quando nós pedimos e começamos a pedir e começamos a murmurar, o povo ia queixar-se para quem? Para Moisés. Colocava Moisés como o culpado. O povo de Israel não difere muito do povo dos nossos dias de hoje. E quando falo do povo cristão. Quando falo do povo, falo aqueles que estão espalhados nas diferentes denominações do mundo inteiro e aqui na cidade de Cacequi também. Quantas denominações temos aqui? E não sei se você parou para observar, mas a igreja, ela não cresce, ela tem um rodízio de pessoas que hoje estão aqui, amanhã estão lá e que não perseveram na palavra do Senhor. E buscam aquela congregação, aquela denominação que se encaixe melhor a aquilo que elas pretendem ou que pensam a respeito do Evangelho. E muitas vezes colocamos a culpa dos nossos fracassos que são gerados lá quando começamos a murmurar. E a murmuração muitas vezes nem sequer é necessário que ela venha sair da nossa boca. A murmuração, ela simplesmente é gerada no nosso coração. Bom dia, nossa irmã Berna. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família. Um abraço a Valéria nesta manhã de terça-feira. Murmuramos no nosso pensamento, isso desce para o nosso coração. Às vezes fica guardado e outras vezes sai por a nossa boca. Porque vai enchendo de queixa. Por isso Jesus disse que o que sai da nossa boca é o que tem no nosso coração. É aquilo que tem no nosso coração. Aquilo que nós geramos no nosso coração. Está cheio de quê? O nosso coração. De gratidão ou de murmuração? De queixas. E o povo ia queixar-se para Moisés. Porque não tinha carne, porque estava comendo aquele pão, aquele maná, que era o próprio Deus que mandava. Isso é algo até parece difícil de acreditar. Que alguém possa ter a ousadia, a coragem de desprezar aquilo que Deus está colocando na sua mão, aquilo que Deus lhe está dando. Porém, a culpa nunca é nossa. Nunca é nossa. Culpamos aos líderes, a congregação, a denominação, ou a igreja, como você queira chamá-la, ao pastor, a pastora, ao apóstolo, ao evangelista, ao diácono, ao irmão, enfim. Falamos. Bom dia, nossa irmã Vani, lá na cidade de Sobradinho, acho que é, lá pelo Ceará. Que Deus venha
abençoá-la poderosamente e que o Senhor esteja sobre sua casa, sobre sua família, e que Deus venha dar uma grande vitória para a sua família. Amados, a murmuração impede de nós receber as bênçãos do Senhor. Mas continuamos pedindo e continuamos murmurando. Continuamos com a queixa. Então isto muitas vezes desperta a ira no Senhor. Sim. Muitas vezes as pessoas falam, Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. E nele não há sombra de variação. O mesmo Deus de 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, aquele que formou Adão, é o mesmo Deus hoje. Seus mesmos princípios, seus mesmos atributos permanecem eternamente. Então, em Deus, não tem sombra de variação. E Deus vai dizer para Moisés, quando está falando com ele, aqui no versículo número 18, ele vai dizer da seguinte maneira, versículo 18 do livro de Números, capítulo 11, e dirás ao povo, santificai-o vós para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dera a comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne, e comereis. E não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até vós sair pelas narinas, até que vós enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Por que saímos do Egito? Rejeitastes ao Senhor. Cuidado, meu irmão. Tem uma linha muito estreita entre o pecado e a santificação. Cuidado com as queixas. Cuidado com a murmuração. Eu estou indo lá naquela igreja, mas não está me adiantando de nada. É? E como está a sua vida com Cristo? Não é ir da igreja. Sentar-se. Hoje a grande maioria das igrejas tem as suas comodidades, boas cadeiras, ar-condicionado, boa música, bom louvor, luz. Passa um momento de esparcimento. Mas não tem uma búsqueda, não tem uma vida com o Senhor. Desde que comecei a ir daquela igreja, cuidado com a murmuração. Eu creio que essa igreja não tem poder. Isso falaram para mim numa oportunidade. Ou suas orações não são fortes, porque hoje é a grande moda da oração forte. Eu não tenho oração forte. O que eu tenho é o Deus que ouve as minhas orações. É essa certeza que nós devemos ter.
Eu não tenho por que me preocupar por a oração do irmão. Eu tenho que me preocupar pela minha vida com Cristo. Santificai vós, disse o Senhor, porque amanhã comereis carne. E não será um dia, não será 2, será um mês inteiro, até sair pelas suas narinas. Deus é um Pai amoroso. E às vezes nós não falamos assim também para os nossos filhos. Eu vou te fazer comer até que saia pela boca. Às vezes nós falamos com nossos filhos dessa maneira. É um momento de ira. É um momento que parece que não estão entendendo a situação, que não estão compreendendo. E o povo de Israel era isso. Logicamente, vamos separar também, porque lutas vão vir. Logicamente que quando saímos do Egito, quando deixamos a escravidão, quando Deus nos liberta da escravidão de Satanás, ele vai se levantar contra nossas vidas. Isso é um fato. Isso é uma realidade. Isso nós não podemos deixar jamais de perceber e de ter presente. Que no momento que nós convertemos, agora vamos ter um inimigo. E esse inimigo era aquele que nos tinha escravizado no pecado, longe de Deus, longe do Senhor. E agora ele vai tentar de toda maneira ter o seu domínio novamente sobre as nossas vidas. E tem um alerta do Senhor. Tem um alerta do Senhor. Está lá em Mateus. Não estou bem lembrado se está no capítulo 12. Mas o que o Senhor Jesus diz é o seguinte: que quando o espírito imundo vai embora, isto é, quando nós convertemos ao Senhor, e somos livres de toda a aflição do inimigo. Ah, mas eu não tinha um espírito imundo. Quem era que te fazia fumar? Quem era que te fazia prostituir-te? Quem era que te tinha escravizado no jogo de azar? Quando o espírito imundo sai, isto foi Jesus ensinando, ele fica buscando, está ali ao redor daquela pessoa. Quando a casa está arrumada e limpa, existe um descuido, existe uma brecha, e pode ser justamente daquilo que estamos falando, da murmuração. E o espírito imundo volta. Mas ele não volta sozinho. Ele vai voltar com 7 mais. E vai dizer que o postreiro estado daquela pessoa vai ser pior do que o primeiro. Então tem muitas pessoas que brincam com as coisas espirituais. Tem pessoas que brincam de serem crentes e vivem murmurando. E não é estranho, não é nada estranho ou nada difícil de alguém estar sentada e ter alguém lá pregando, pode ser um pastor, um diácono ou quem for, e estarem murmurando sobre a pregação. Essa palavra deve ser para fulano. O pastor ou o pregador deve estar sabendo o que está acontecendo com fulano, com ciclano, com fulano. Mas nunca é para mim. Não aceitamos a correção do Senhor. Não aceitamos aquilo que vem de parte do Senhor.
aquilo que Deus vai te dar através da tua murmuração vai transformar-se num pesadelo para a tua vida. Vai transformar-se numa maldição. Poderíamos dizer melhor, num juízo divino. O Senhor foi quem falou isto. Versículo número 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou por o arraial, quase caminho de um dia, de um lado e do outro lado, ao redor do arraial, quase 2 covados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram cordonizes. O que menos tinha, colhera 10 homens, e eles as estenderam para si ao redor do arraial. Comerão carne que sairá pelas narinas. Imagina o que está dizendo a palavra de Deus. Que havia codornizes espalhadas, um dia de caminho. Um dia de caminho. Hoje, nos dias de hoje, acredita-se que um dia de caminhada pode ser aproximadamente 30 quilômetros. Então imagine a multidão de codornas que havia espalhadas para que o povo pudesse juntar. Bom dia, Alfredo, que Deus abençoe poderosamente sua vida aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Que o Senhor venha fortalecer sua vida, sua saúde, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. A carne chegou. A carne chegou. Aquilo que tanto desejaram os israelitas, agora estava ali. Quando a carne estava entre seus dentes, antes que fosse mastigada. Versículo 39. Versículo 33. Aqui nós estávamos no 32, eu disse 38, era 32, 33. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, que vai acontecer? Que vai acontecer? Veja bem o que diz a palavra do Senhor. Acendeu-se a ira do Senhor contra o povo. E feriu o Senhor ao povo com uma praga muito grande. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Kibrote Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo de Kibrote Hatavá. Caminhou o povo para Hazerote e pararam em Hazerote. Viu o que aconteceu com o povo? Eles pediram, eles receberam, mas aquilo que era para ser uma bênção, isto é sério, aquilo que era para ser uma bênção para eles, transformou-se numa grande dor de cabeça. Jesus nos ensinou a vigiar e orar, a ser espertos, para que nós não venhamos cair numa cilada do inimigo.
e que venhamos pedir e pedir mal, como diz o apóstolo Tiago. Que nós venhamos pedir para satisfazer, que nós venhamos pedir para mostrar para os outros a nossa fé, a nossa crença, o nosso poder na oração. Quem tem poder é Deus, amados. Cuidado, cuidado com a murmuração. Aquilo que era uma bênção pode transformar-se numa maldição. Vigiemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Josiel, ali na Barra do Quaraí, bom dia, bom dia. Que Deus venha abençoar a tua vida, Josiel e Mara, que Deus venha abençoar a tua vida de uma maneira sobrenatural e que venha guardar e proteger na estrada, que Deus esteja sempre ao lado de cada um de vocês. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, estamos na tua presença nesta manhã, Senhor. Louvamos e exaltamos o teu nome, meu Deus. Oh, Senhor, tu conheces, Senhor Deus, o coração de cada um daqueles que estão conectados nesta manhã, juntamente conosco, ó Pai. Tu eres quem esquadrinhas o coração e os nossos pensamentos. Senhor, livra-nos, ó Deus. Livra-nos, ó Pai, da murmuração. Ensina-nos, ó Senhor, a ser agradecidos por aquilo que temos. Ó Deus, aquele que tem ainda vai receber mais. É o que diz a tua palavra. É uma promessa tua. Mas que deixemos o pecado, a murmuração. Te pedimos perdão, ó Deus, por muitas vezes ter murmurado, por muitas vezes ter nos queixado, por muitas vezes ter levado nossa queixa ou colocado nossa esperança em homens, em instituição. Ó Deus, perdoa, Senhor. Meu Pai, eu quero pedir-te, meu Deus, nesta manhã, se tenho graça diante da tua presença, tu venhas abençoar a cada um dos meus irmãos, meu Pai. Tu conheces a necessidade de cada um deles, ó Deus. E eu sei, ó Pai, que tu podes fazer grandes milagres neste dia. Que tu podes, Senhor, trazer boas notícias para aqueles que estão esperando em ti, meu Pai. Senhor eterno, seja uma terça-feira abençoada, uma terça-feira da alegria, meu Deus, de receber respostas tuas. Meu Deus, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. No dia de amanhã, 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui. Se você pensa que a murmuração terminou, não, ainda não terminou. Que tem da murmuração dentro do próprio lar, dentro da própria casa, contra os próprios familiares. Será amanhã. Que Deus abençoe, que Deus guarde e proteja as suas vidas e que este dia seja um dia abençoado, seja um dia que você venha receber resposta de Deus e que a alegria do Senhor venha sobre seu coração e que você venha pular de gozo, louvando e agradecendo a Deus por aquilo que Ele vai fazer na sua vida nesta terça-feira, 3 de março do ano 2026. Deus abençoe suas vidas.